Você já se perguntou por que se fala muito mais em escravidão do que se fala em alforria? Fala galera, eu sou Gustavo Paticino com as histórias dos negros que não te contaram e o livro Liberta os Patronos e Tabeliães de Douglas Lima traz revelações extraordinárias sobre a questão das alforrias. Através de documentos originais foram encontrados muito mais cartas de alforria do que se imaginava. Isso porque Rui Barbosa ainda queimou muitos documentos que comprovavam quem eram donos de escravos. Então imagina o tanto de alforria que já não tiveram rolando por aí. Um dos documentos de 1728 comprovou que Isabel pagou 200 oitavas de ouro por sua libertação. E eu sempre falei para vocês que o valor do escravo sempre foi muito caro, principalmente no século XIX, quando começam as pressões da Inglaterra. E quanto seriam 200 oitavas de ouro? Pelo chat GPT corrigindo pela grama do peso de ouro hoje, está em aproximadamente 452 mil reais. Mas como nós já vimos, escravos chegavam a custar 50 a 80 mil reais a compra, e a alforria geralmente era o dobro, ou seja, pessoas geralmente demoravam 10 anos para comprar a sua liberdade e podiam ir juntando dinheiro ao longo do tempo. Quando mexe a alforria, automaticamente você começa a descobrir as ciãs pretas da Bahia, suas escravas e suas joias. Livro de Antônio Rizet. Historiadores comprovam uma mobilidade social perante o racismo, ou seja, o negro ele podia comprar sua casa, podia comprar o seu cavalo, o seu pedaço de terra, alugava lojas para poder alugar para outra, comprava lojas para poder alugar para outras pessoas e assim fazer fortuna, mas na verdade o carro-chefe era o escravizado. Então por isso a maioria, cerca de 80, 90% dos negros, ao conquistar a sua liberdade, ele comprava um escravo, porque aquele escravo trabalhava para ele e dava a possibilidade dele comprar outro escravo e ainda lucrar muito com isso. E ainda alugar esse escravo para outras pessoas. Então, ter escravo era extremamente lucrativo e não era visto ou analisado essa questão de cor de pele. Muitas pessoas enxergam isso como um ato de traição da raça, mas se você entender, já existia o tráfico e a escravidão de pessoas no continente africano antes dos europeus chegarem. Então, os Fulani já odiavam os Igbo, os Tutsis já não eram tão amigos dos Hutus. Então, era totalmente tranquilo, porque eles não se viam como pretos. Eles se viam como nigeriano, como angolano, como beninense, como iorubá, como igbo. Eles não viam a cor da pele. Então, para eles era muito tranquilo ter um escravo, porque era onde se comprava no continente africano. Se estudos sobre reparação histórica levarem a sério esses dados, como João José Reis, que encontrou mais de 300 documentos, como Antônio Risério, o livro das Sinhás Pretas, as pessoas vão ter muita dificuldade para poder fazer a reparação histórica, porque muitos negros lucraram também com a venda e escravização de pessoas pretas. Então, realmente é um tema bastante delicado e muito complicado. E aí, o que você acha de tudo isso? Gostou do vídeo? Já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. E não esqueça, ajude a gente a comprar livros, tá? Tá aqui a chave e eu conto com a sua participação. Seja você um patrocinador do canal da História dos Negros que não te contaram. Até a próxima.